Se inscreve agora, porque aqui, cada conto vai te lembrar que o amor, mesmo quando parece perdido, sempre encontra um jeito de voltar. Se você acredita em segundas chances, essa história foi feita para você. Eu nunca pensei que veria aqueles olhos outra vez. Os mesmos olhos que me ensinaram o que era o amor, e que depois foram soterrados por um passado que eu tentei esquecer. Mas o destino é teimoso, e o amor também. Capítulo 1. O início. Tudo começou no fim de um verão abafado, numa cidade pequena onde os dias pareciam se arrastar e os segredos se escondiam em cada esquina. Eu era só uma garota com cadernos rabiscados e sonhos grandes demais para caber ali. Ele? Ele era a tempestade. Tímido, intenso, com aquele olhar de quem já tinha vivido demais para a idade que tinha. Nos encontramos pela primeira vez na biblioteca da escola. Ele estava com um livro de poesia debaixo do braço, e eu deixei cair meus papéis ao passar. A cena clichê virou memória eterna. Nossos dedos se tocaram. Ele sorriu. Eu tremi. Começamos a conversar, e o mundo foi ficando pequeno demais para o que nascia ali. Nos tornamos inseparáveis. Todo mundo via, comentava, invejava. Nossos beijos tinham gosto de futuro, e nossos planos eram construídos ao som de risos, promessas e silêncios cheios de certeza. Até que... Até que veio a noite em que tudo mudou. A minha melhor amiga, Lara, desapareceu depois de uma festa, e 2 dias depois foi encontrada morta. A cidade mergulhou num luto coletivo, mas para mim foi mais do que perda. Foi o fim de tudo que eu acreditava. E foi também o fim de nós. Capítulo 2. O desejo. Os anos passaram como borrão. Eu fugi da cidade. Fui para Londres estudar moda e nunca mais olhei para trás. Pelo menos tentei. Ele se tornou um nome conhecido. Um dos maiores jogadores de futebol americano da década. Aparecia em capas de revista, namorava modelos, fazia discursos motivacionais, mas cada vez que eu via seu rosto estampado em algum lugar, algo dentro de mim estremecia. Nós não tivemos despedida. Tivemos um rompimento silencioso. Ele tentou me procurar. Eu fugi. Ele me escreveu cartas. Eu nunca respondi, mas li todas. E então, anos depois, ali estava ele, no backstage de um desfile em Nova York. Alto, com o mesmo olhar que me atravessava. Ele disse meu nome. Eu parei. E por um instante tudo voltou. Nossos corpos ainda se lembravam. O toque, a energia, a saudade. Mas também havia medo. Medo de abrir o coração e reviver a dor. Capítulo 3. A entrega. O reencontro se transformou em uma rotina silenciosa. Cafés, conversas longas, olhares que evitavam o passado. Mas não dava para fugir para sempre. Uma noite ele me levou ao telhado de um hotel, como fazíamos quando adolescentes. E ali, sem aviso, ele falou: Eu não te culpo, nunca culpei. Mas você precisa saber o que aconteceu naquela noite. A confissão dele foi um mergulho na minha dor. Ele viu Lara pela última vez. Ele tentou impedir que ela entrasse no carro errado, mas ninguém ouviu. Ninguém acreditou nele. Chorei. Chorei tudo que tinha guardado por anos. E ele me segurou, como antes, como se o tempo não tivesse passado. A entrega veio no silêncio, em lençóis amarrotados, em suspiros abafados, em eu te amo, que nunca deixou de existir. E naquele momento não havia mais dor, só dois corpos que nunca deixaram de se pertencer. Capítulo 4. As consequências. Mas o mundo não perdoa histórias quebradas que tentam ser reescritas. A imprensa descobriu. Fotos, especulações, escândalos. Meu nome, antes sinônimo de moda, virou manchete de tabloide. Ele foi questionado sobre o passado, sobre Lara. E então veio o pior. Um novo inquérito foi aberto. E eu fui chamada para depor. Passei dias sem dormir. Nossas conversas viraram silêncios. Nossos encontros, desencontros. Até que ele veio até mim, olhos marejados, dizendo: Se for preciso sumir de novo, eu sumo. Mas dessa vez, por você. Capítulo 5. O desfecho. No tribunal, a verdade finalmente apareceu. Uma testemunha que nunca tinha falado. Uma gravação esquecida. E então, a justiça. Não plena, mas suficiente para nos libertar.
Decidimos desaparecer do mundo por um tempo. Fomos para a Toscana. Alugamos uma casa com vista para as vinhas. Ele cozinhava, eu desenhava. E amávamos. Com pressa, com calma, com o peso de tudo o que fomos e o alívio de tudo o que ainda podíamos ser. Hoje, quando ele me chama pelo apelido que criou para mim na adolescência, eu me lembro de tudo, mas com doçura. Porque o amor não esquece, mesmo quando a dor tenta apagar. E se você ouviu essa história até aqui, talvez seja porque também acredita que o amor verdadeiro, mesmo adormecido, sempre encontra uma forma de despertar. Se inscreve. Porque o próximo conto pode ser ainda mais seu do que você imagina.